Olá, estamos aqui de novo com o programa Código de Honra. O programa Código de Honra é uma iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo em parceria com o Tribunal de Justiça TJSP. Hoje contamos com a ilustre presença da doutora Débora Gozzo, ela que é presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do Instituto dos Advogados de São Paulo, além de ser professora titular de Direito de Família e Sucessões da Universidade de São Judas. Como vai, doutora Débora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Me fale um pouco sobre a sua atividade na Comissão de Direitos Fundamentais no Instituto e o anteprojeto que vocês têm trabalhado nele, por favor. Então, nós começamos esse trabalho a convite do presidente do Instituto dos Advogados, Dr. José Horácio Alfred Rezende, e, na verdade, começamos meio assim, sem saber exatamente como é que nós daríamos início aos trabalhos, até que ele me fez esse convite para elaborar um anteprojeto de lei sobre a reprodução humana a partir justamente de um parecer que eu havia elaborado para o Instituto dos Advogados sobre o provimento número 52 de 14 de março de 2016, portanto do ano passado, da Corregedoria, né, do Conselho Nacional de Justiça, que tinha tentado facilitar o registro de nascimento das crianças nascidas por reprodução humana assistida. E daí que veio esse convite, daí o grupo realmente encontrou um caminho e nós elaboramos esse projeto em alguns meses. Foram muitas discussões, não só na área jurídica, como nós também tivemos ajuda de pessoas da área do serviço social, de pessoas da área da medicina mesmo, porque obviamente que um trabalho desses não dá para ser feito só com pessoas da área do direito, uma vez que envolve também o lado da medicina. E nós entregamos o projeto em março e agora ele está tendo seu encaminhamento normal no Instituto. Que interessante, né? Um trabalho de projeto muito bacana. Me fala uma coisa, por que um projeto de reprodução humana assistida? Porque a reprodução humana, como todas as novas questões biotecnológicas, ela tem avançado muito. Só para te dar uma ideia, hoje já se fala até em útero artificial, quer dizer, já se fala há muito tempo na questão de a gente vir a ser, no futuro, gerado por uma máquina. E, na verdade, o Brasil até hoje não tem uma legislação sobre esse tema. O que nós temos é meramente uma resolução, hoje de 2015, que é a 2121 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta essa matéria e que, na verdade, veio substituindo 3 anteriores resoluções e a primeira sendo de 92. Portanto, nós não temos uma lei, mas nós temos só normas deontológicas que têm o objetivo de orientar o médico que trabalha nesta área a desenvolver o seu trabalho. E hoje, então, existe bastante dificuldade nos registros das crianças que nascem através desta forma? Pois é. O objetivo, na verdade, como eu comentei há pouco, não é de um parecer que havia sido dado em razão do provimento do CNJ, o registro estava sendo bastante complicado. As pessoas que tinham filhos nascidos por meio de reprodução humana, portanto, com a ajuda da medicina, deveriam recorrer ao Poder Judiciário para poder registrar esse filho em nome de um e de outro. E o objetivo, então, desse provimento foi facilitar o registro de nascimento dessas crianças, principalmente porque hoje, se a gente for pensar, a reprodução humana tem um impacto muito grande nas relações familiares, não é? Antigamente, ou quando eu estudei direito, nós só tínhamos a família formada por um homem e por uma mulher, baseada no casamento, né? Quer dizer, tinha concubinato. Hoje nós temos união estável, nós temos a família formada pelo casamento, nós temos as famílias homoafetivas, nós temos a família monoparental, nós temos muitas famílias. E com isso, é claro que o desejo também de se ter filho, e não implica aqui, então, aqui a questão da infertilidade, não é? Porque 2 pessoas que têm o mesmo sexo, o problema é que elas não conseguem reproduzir sexualmente. Portanto, elas necessitam da ajuda da medicina. E essas pessoas, então, quando chegavam no cartório para registrar esse filho, não conseguiam registrar em nome das 2. Então, já antes até da gravidez chegar a termo, elas recorriam ao judiciário para poderem ter o registro de nascimento feito em nome de ambas. O objetivo desse provimento, na verdade, do CNJ, foi muito positivo nesse sentido, principalmente em razão dos homoafetivos. Tá? Mas ele tem um problema em relação à questão do anonimato.
Como assim? Me explica um pouco. Então, porque, como eu disse a você, nós não temos uma lei que regulamente a questão da reprodução humana. E na maior parte das leis que existem ao redor do mundo, foi mantida a questão do anonimato daquele que doa o material genético, certo? Então, vai doar sêmen, ou vai doar óvulo, ou então já tem até o embrião feito, essas pessoas dizem assim, nós já tivemos a quantidade de filhos que nós queremos ter. Então, os embriões que estão congelados, nós doamos para pessoas que queiram ter filhos e não têm o material genético para tê-los. Então, isso foi indo nesses casos em que as pessoas acabavam não sabendo depois quem era o seu pai e quem era a sua mãe biológica. E hoje nós estamos numa fase que a gente fala de repersonalização do ordenamento jurídico, de dignidade humana, de livre desenvolvimento da personalidade, em que é direito dessas pessoas saberem a sua origem. Só que, obviamente, que saber essa origem tem todo um custo, se a gente for pensar em termos do lado jurídico, como no campo do direito família, prestação de alimentos, e no campo do direito sucessório, só para citar 2 exemplos, nós temos a questão de um direito à herança. Então, isso tudo sempre foi mantido dentro de um anonimato. E no Brasil, o Conselho Federal de Medicina sempre manteve o anonimato dessas pessoas. O provimento número 52 de 2016 da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça entendeu que devia pôr um fim à questão do anonimato. Só que a norma entrou em vigor no dia seguinte, quando ela foi publicada, e aconteceu que os médicos passaram a ser obrigados pelo provimento a declinar os dados desse doador. Não é? Então, aí nós entramos também por um outro lado, que é qual é o direito à privacidade dessa pessoa que doou um material genético, sabendo que ela não teria a sua identidade revelada, e por outro lado, o direito dessa criança. Mas muitas pessoas dizem que se a identidade delas for revelada, elas não mais farão a doação desse material, ajudando, portanto, aqueles que não têm o material genético para ter filhos. E aí haveria uma ausência de material a ser doado. Exatamente, tanto que tem países que estão comprando sêmen, por exemplo. Entendi. Entendi. E com o anteprojeto, o que vocês trouxeram de novidade no anteprojeto? No anteprojeto, na verdade, nós acabamos mantendo, houve uma discussão, teve votos vencidos e o voto ganhador foi para manter o anonimato, sendo que o anonimato será, como é hoje a norma pelo Conselho Federal de Medicina, só que daí seria uma lei, não é? No sentido de que essa pessoa, se eventualmente houver um problema genético no futuro, ela poderá recorrer justamente a esse centro médico em que foi feita a reprodução humana para tomar conhecimento, na verdade, de quem foi o doador desse material, porque às vezes só com uma pessoa da família que a gente consegue sanar determinados problemas. Da mesma forma também foi previsto que se esse doador eventualmente precisar de um parente mais próximo e se souber que existe um filho, não é, de material genético doado por ele, também se poderá ter acesso nesses casos, portanto, de questões de saúde. Nós previmos também algo que foi novo, que ainda não foi previsto em nenhum projeto que já chegou ao Congresso. Nós chegamos a prever a questão do transplante de útero, que é uma técnica que está se desenvolvendo. Nós já tivemos, inclusive, aqui em São Paulo, nascimento já de crianças fruto de transplante de útero. E de resto, assim, nós procuramos estabelecer limites, não é, dentro daquilo que seria a reprodução humana e aquilo que seria adequado para essa reprodução humana. Então, nós falamos sobre diagnóstico pré-implantatório, os limites desse diagnóstico pré-implantatório, nós cuidamos da questão da não manipulação desses embriões, não é, para fazer com que, de repente, eles desenvolvam mais determinadas características ou não. E esse bebê, quando a gente manipula esse embrião para que ele nasça com determinadas características, claro, características físicas dentro daquilo que é possível dentro do material genético, mas já existem estudos e tentativas de se fazer, por exemplo, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa cujos pais queiram que seja, sei lá, um corredor, que seja um campeão, para se mexer nesses genes, para que essa característica seja mais, vamos dizer assim, desenvolvida, mais acentuada. Tá? Mas nós acabamos delimitando muito essa questão, porque isso é mexer demais num futuro ser.
E a gente nem sabe se esse futuro ser efetivamente gostaria que ele tivesse, né, tido assim, ou seguido aquilo que era a vontade dos pais. Verdade. Então, aqui nessa área do mundo, né, desse admirável mundo novo da biotecnologia, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em respeitar a vida daquele que será gerado e que virá a pertencer aqui ao nosso mundo. E a famosa barriga de aluguel, como que fica nessa situação? Também prevemos a questão da barriga de aluguel, que, na verdade, eu sempre brinco, no Brasil ela não é barriga de aluguel, ela é barriga de comodato, porque eu não posso pagar pelo uso daquele útero. Há países em que essa maternidade de substituição, que é o nome que se dá hoje, alguns dizem gestação por substituição, em que eu não posso gerar um filho, ou porque eu não tenho útero, e também não tenho a possibilidade de sofrer um transplante de útero, porque são só algumas pessoas que têm condições físicas até para ter o transplante de útero, então eu vou me valer de uma pessoa, de uma outra mulher, para que ela gere esse filho para mim. Essa barriga, chamada barriga de aluguel, que acho que facilita até o entendimento, ela já foi prevista em 92 pelo Conselho Federal de Medicina, na primeira resolução que cuidou justamente da reprodução humana assistida. E praticamente nos mesmos termos. Hoje é claro que se tem um pouco mais de cuidado, né, porque a gente está cuidando de uma outra vida, mas de qualquer forma, a previsão que nós temos hoje, mais uma norma deontológica, é de que essa pessoa venha a nascer com base num parente que o Conselho Federal entende ou é a mãe dessa pessoa, dessa moça ou desse rapaz, né? E que sejam parentes colaterais até 4º grau. Parece então que na linha reta eles entenderam que seria a sua mãe. Eles não determinam em linha reta ou em linha colateral, eles dizem 1º grau mãe, e daí eles dizem até 4º grau, 2º grau irmãos, 3º grau tia, e 4º grau eles dizem primas. Então, se por um acaso não houver nenhuma dessas pessoas na família capaz ou que concorde em gerar essa criança, o Conselho Federal de Medicina também prevê na sua resolução, e nós também no nosso anteprojeto, que essa pessoa poderá se valer, por exemplo, de uma amiga. O grande problema aqui é que a gente sabe que uma gestação implica sempre um contato muito grande entre o bebê e aquela que gera o bebê. E já houve relatos de pessoas irmãs, que geraram sobrinhos para as irmãs e que depois tiveram uma grande dificuldade em efetivamente se separar do bebê e entregá-lo, não é? Sabiam desde o início que era para ajudar, não é? Mas mesmo assim se criam laços afetivos, e por isso que a gente está procurando realmente restringir para evitar qualquer problema que seja de entrega do bebê. E como que se resolve? Vamos supor, né? A pessoa gerou o filho, passou a sentir esse grande amor pelo filho e não quer entregar. Como que fica essa situação? Pelo Conselho Federal de Medicina, a gente não tem uma grande saída. O que nós prevemos no nosso anteprojeto é que esse contrato, na verdade, de negócio jurídico de maternidade de substituição, seja ele feito por um instrumento público, seja feito por um instrumento particular, passe pelo crivo do judiciário, e que a pessoa que vai gerar seja informada que ela abrirá mão do exercício do poder familiar sobre essa criança. Portanto, uma vez estabelecido o negócio jurídico, havendo o nascimento da criança, ela entrega esta criança aos pais ou àqueles que tinham esse projeto parental, porque nada impede também que seja uma pessoa sozinha, que seja um homem que queira um filho e que não possa tê-lo, claro, ou uma mulher também que não possa gerar, mas que queira ter um filho com a ajuda da medicina. Mas o problema é que nós já tivemos casos no mundo. O primeiro foi em 86, da pessoa que não quis entregar o filho. E como que fica? De quem que é o direito, efetivamente? De quem efetivamente, teoricamente, pelo nosso direito, seguindo a regra dos romanos, a mãe é sempre certa, é aquela que dá a luz. Mas nós já tivemos também pessoas na nossa área que dizem o seguinte: a mãe era sempre certa. Hoje em dia não existe mais isso, porque com a maternidade de substituição nós mudamos um pouco esse enfoque. Obviamente que o que tem sido entendido no mundo todo é que essa criança deverá ser entregue àqueles que efetivamente celebraram esse negócio jurídico, seja gratuito, seja oneroso nos lugares em que ele é permitido, àqueles que têm o projeto parental. Tá? Perfeito. E você estava falando da questão do transplante de útero, né?
Existe algum caso específico já de pessoas que fizeram transplante de útero e já tiveram essa experiência? Sim, e o país mais avançado nesses termos, até onde se sabe, é a Suécia. A Suécia foi a primeira realmente a ter filhos, não é, nascidos de transplante de útero. Aqui em São Paulo, como eu disse, se não me falha a memória, foi no Hospital das Clínicas, nós também já tivemos um caso, se não me falha a memória, também em 2014, do nascimento de um bebê com transplante de útero. No nosso projeto, inclusive, uma coisa que talvez seja uma curiosidade, em razão das novas formas de família que nós temos, nós ficamos sabendo pelo médico que nos assessorou, Dr. Caio, que esse útero ele pode inclusive ser transportado no corpo de um homem, não é? Porque nós já tivemos o nascimento, não é, de um bebê por um homem. Na verdade, era um transgênero, um transexual que virou mulher, né, que virou homem, uma mulher que virou homem e que manteve, obviamente, seus órgãos internos. Certo. Então, mantendo seus órgãos internos, não é? Foi uma questão de fazerem uma cesariana e retirarem o bebê. E ele nos explicou que existe toda a capacidade também no corpo de um homem de se fazer esse transplante. Pelas ligações nervosas, pelas veias, por tudo, isso seria possível. Claro que a gente acha que os homens não vão querer se submeter a isso. Mas, se quiserem, por isso nós colocamos no nosso projeto qualquer pessoa, e não mulher só, nós não restringimos em razão de todas as mudanças que nós temos hoje na nossa sociedade, não discriminação, um princípio que está inclusive também na Constituição. Então nós resolvemos que isso tem de ser feito de uma forma mais ampla possível, já que a medicina permite, tem essa possibilidade. Sim. Mas o que se sabe também é que não são todas as mulheres que podem se submeter a este transplante. E há uma grande discussão hoje no mundo, não é, de quem lida na área da reprodução humana, se efetivamente este útero deve ser transplantado de um doador vivo ou por uma doadora viva, ou se essa pessoa também poderia transplantá-lo ou ter retirado esse órgão depois de sua morte. O grande problema é que os transplantes, em geral, eles são feitos para manter a vida. E no caso de um transplante de útero, o útero não seria para manter a vida da paciente, mas sim para fazer com que ela tivesse condições de ficar grávida. Lembrando só uma coisa, que acho que também uma grande parte das pessoas desconhece, que esse transplante de útero, ele dá a sensação realmente assim, não é? A barriga cresce, a mulher vai sentindo que o bebê se desenvolve, mas não é a mesma coisa que quando se tem um útero. Não é possível, o útero ele é envolto assim em muitas terminações nervosas, o que não é possível fazer no transplante. Mas obviamente que já dá uma, vamos dizer assim, uma sensação para aquela pessoa que seria infértil e não teria essa possibilidade de ficar grávida. Espetacular, né? Muita novidade, Muita novidade e o direito mesmo. realmente precisava abranger todas essas vertentes, né? Então esse projeto se abrangeu tudo isso, parabéns pelo Muitíssimo brilhante obrigada. trabalho, né? Trabalho de A toda a equipe, equipe, né? exatamente, era o que eu ia falar, um que eu trabalho percebi, de né? equipe. Uhum. E me fala um pouco sobre o que você entende por bebê remédio. O que seria Então, isso? também é um outro grande campo dentro da área da reprodução humana e que no Brasil nós já temos vários casos. Essa matéria já é um pouco antiga. Nós acabamos não tratando diretamente no nosso anteprojeto, justamente porque aí não haveria bem uma questão assim de manipulação de embrião. Mas houve uma discussão muito grande no nosso grupo qual seria realmente o status desse embrião. E não se chegou efetivamente a uma solução, são várias as teorias, e nós acabamos optando por não entrar por essa vertente, nem na parte das disposições gerais. Mas o bebê remédio, ele é, na verdade, uma seleção de embriões que vai ser feita. Então, um casal, por exemplo, que tem um filho, e é só nesses casos em que isso é feito, ele tem um filho que apresenta problemas genéticos e que eles não têm como sanar esse problema com doação de material deles. Né? Em geral, tem a questão da medula e tudo. Eles, então, se dirigem, não é, a um centro de reprodução humana e aí eles vão, com base nas necessidades do filho que já existe, eles vão procurar ver, dentre os embriões que eles vão fazer com material genético dessas duas pessoas, qual o embrião que, sendo implantado no útero daquela mulher, terá melhor condição
de salvar a vida daquele filho que já existe, portanto, um filho pré-existente. E muitas pessoas têm conseguido salvar os seus filhos, tendo um novo filho com base nessa escolha, nessa seleção do embrião. O grande problema ético que existe aqui, não é? É que nós estaríamos então deixando de ser um meio para nos tornarmos um fim, porque esse bebê, na verdade, teria sido gestado para manter a vida de um filho já vivo. Pesquisas foram feitas também com esses pais, e eles dizem que eles amam tanto o primeiro filho, que estava doente e que gerou, não é, um novo filho, Sim. quanto aquele filho. Nós não temos tido nenhum caso até agora em que esse filho que nasce para salvar a vida do outro, porque daí eles usam o material do cordão umbilical, né, que tem as células tronco embrionárias, para salvar a vida do outro. Mas nós ainda não tivemos nenhum caso em que, em razão da compatibilidade genética entre eles, o segundo filho gerasse, por exemplo, tivesse de ceder, não é, um rim para o outro num caso de necessidade, ou dele ter o corpo dele explorado, como foi feito num filme que ficou muito famoso, chamado Prova de Amor, em que a menina é gerada para salvar a irmã e acaba efetivamente sendo assim um repositório daquilo que o outro precisava. Então não se chegou ainda até aí. Tá, mas então seria uma situação nova a ser tratada e o anteprojeto também previu... Sem dúvida. O nosso anteprojeto acabou não prevendo isso. Não. Tá. Mas se você falasse assim, teríamos que prever alguma coisa sobre isso mais para frente? Talvez. É que assim, quando se trata de um trabalho de equipe, a gente tem sempre de ponderar os fatores que levam a uma determinada escolha ou não. E como nós também chegamos à conclusão ao final do trabalho, não dá para colocar tudo, mesmo porque também essa área está sempre em constante desenvolvimento. Mas parece que até pelas próprias normas que nós já temos no ordenamento, não seria possível fazer princípio da dignidade humana em que a gente usasse uma pessoa nesses termos, que foi gerada para cuidar, para sarar, não é? Para sanar os problemas de saúde de uma criança já pré-existente, que ela viesse a ser usada, digamos assim, até esse ponto. Olha, tema muitíssimo importante, super interessante, como você mesma disse, aprendo cada dia uma coisa nova que hoje aprendi bastante. Sem dúvida. E a gente gosta muito de falar no nosso programa Código de Honra, doutora Débora, sobre carreira. Porque muitas das pessoas que assistem ou vão assistir um dia ao nosso programa, seja ele ao vivo ou gravado, são estudantes de direito, pessoas que sonham com suas carreiras e eles muitas vezes se inspiram nas nossas carreiras, nas carreiras dos advogados que hoje são famosos, dos juízes, dos magistrados, dos promotores. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre dicas de carreira e aí sobre a sua carreira especificamente para os nossos telespectadores. Se você gosta da carreira que você escolheu, como que foi feita essa escolha, dedicação para isso. Nossa, dizer assim, como foi feita essa escolha? Não sei, acho que foi meio instintivo. Eu nunca me arrependi, eu prestei vestibular só para a Faculdade de Direito. Não me arrependi em momento algum de ter estudado Direito, acho que é uma carreira belíssima, não só pelo aspecto de que nós lidamos com pessoas o tempo inteiro, mas porque nós também temos a chance de cuidar dos problemas dessas pessoas. Eu milito muito na área de família, sucessões e na área de bioética, e aí a gente acaba, eu digo sempre aos meus alunos que nós acabamos sempre conhecendo muito o ser humano. Eu acho que mais até do que a área de contratos, em que a gente lida com patrimônio, muito mais especificamente do que numa área em que saber ouvir o outro, não é? Não julgar o outro, isso que eu acho que é o principal, né? Porque a minha área, por exemplo, em família, não dá para a gente julgar quando a pessoa chega e conta um caso que a gente vai dizer assim, nossa, como é que a pessoa conseguiu fazer uma coisa dessas? Como é que conseguiu, às vezes, viver tanto tempo junto com a outra pessoa, não é? Então, eu acho que é assim, um exercício diário, e na área da bioética mais ainda, da gente tentar se ver livres dos nossos preconceitos, dos nossos sentidos de discriminação, não é? E de passar isso daí também. Então, eu acho que pela minha experiência, eu só posso indicar a carreira acadêmica também,
Eu acho que o direito ele tem muitas vertentes, tem a área do advogado mesmo, agora a gente tem mediação, a gente tem conciliação, a gente tem a parte da vida acadêmica. Eu acho que é uma área riquíssima para quem quiser segui-la. Bom, eu agradeço muito a presença da senhora no nosso programa. Eu que agradeço o convite. E abro a palavra para alguma consideração, caso a senhora tenha mais alguma consideração. Eu gostaria só de agradecer pelo convite, de ter tido oportunidade aqui como presidente da Comissão de Direitos Fundamentais do IASP. Agradeço muito o convite que o Dr. José Horácio me fez há alguns anos para presidir essa comissão e que agora o grupo realmente tem encontrado um caminho. O nosso próximo objetivo agora, a gente já está começando a tratar, será a elaboração de um livro a partir justamente desse anteprojeto, com as questões bioéticas que foram tratadas ali e algumas outras novas, convidando também outras pessoas a participarem. Tá? E nós voltamos aos trabalhos agora em agosto. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. E nós encerramos aqui o programa Código de Honra de hoje.